Olá pessoal, eu sou o Guido do canal Olhar Invisível e hoje nós vamos falar sobre os hábitos. Na verdade nós vamos falar sobre dois hábitos, o hábito do estudo e o hábito do trabalho. Cada vídeo agora nós vamos falar sobre esses hábitos. No vídeo anterior a gente tinha comentado sobre a cultura e os costumes quando os espíritos vêm para cá, para o nosso planeta, não só no nosso planeta, mas em outros mundos que se usa para ter essas experiências de aprendizagem. A gente também tem cultura e costumes também. E agora a gente vai falar sobre dois hábitos, que é o hábito do estudo e o hábito do trabalho. Se você é um iniciante nos estudos do Espiritismo ou se você gosta desse conteúdo, acompanhe nesse vídeo até o final, que a gente vai falar muita coisa a respeito disso, não só nesse vídeo como nos próximos. E não deixa de dar o seu like e divulgar o nosso trabalho para as outras pessoas, tá bom? Ajuda a gente aí a somar para que a mensagem espírita chegue aí a mais corações e mais ouvintes aí do nosso canal, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Com relação aos dois hábitos, o hábito do estudo e o hábito do trabalho, quando se fala em hábito, tá? Na verdade, quando a gente está falando em hábito, não é o hábito que a gente tem de fazer alguma coisa corriqueira. Por exemplo, eu tenho o hábito de levantar e escovar os dentes todas as vezes que eu levanto. É uma coisa automática. Isso é um hábito que nós fazemos, que é aquele hábito corriqueiro, que é automático, a gente nem se dá conta daquilo que está fazendo. Tá? Quando o Espiritismo fala de hábito, não é necessariamente esse tipo de automatismo das atitudes que a gente faz. Tá? Até porque atitudes automáticas a gente não ganha mérito com nada. Tá? O hábito que o Espiritismo fala são caminhos que a gente percorre na vida para que a gente obtenha êxito nas nossas experiências encarnatórias. Tá? Então é diferente do conceito que a gente está acostumado nessa palavra. E esse hábito, que na verdade são caminhos, a gente vai falar sobre o caminho do estudo e o caminho do trabalho. Então o caminho do estudo, é um caminho muito importante, porque se você pegar as duas virtudes principais que o Allan Kardec comenta, do que a gente precisa desenvolver nessa questão espiritual, ele comenta que a gente precisa desenvolver duas coisas. Uma, o amor, e outra, a sabedoria. Tá? Então, se você tem amor e você tem sabedoria, você consegue construir coisas belas, magníficas. Tá? Se você tem só sabedoria, mas não tem amor, você pode até destruir um planeta. Tá? Quem já leu o livro dos Exilados de Capela sabe aquilo que aconteceu. Por que os capelinos vieram para cá. Se você não tem nem amor nem sabedoria, então são duas coisas que você precisa desenvolver. Todas essas virtudes, a humildade, a caridade, a fé, tudo isso engloba a grande virtude que é o amor. Caridade, humildade, fé, bondade, o respeito ao próximo, tudo isso está ligado ao amor. E a sabedoria é o conhecimento transformado em ação. Ou seja, eu tenho um conhecimento de física e aí com a sabedoria eu consigo criar um computador utilizando o conhecimento da física. Eu tenho conhecimento, por exemplo, de biologia e química, mas aí pela sabedoria eu pego esse conhecimento e transformo em antibióticos, transformo em vacinas, transformo em medicamentos que a gente pode usar para tratar doenças. Tá? Então isso é a diferença entre inteligência e sabedoria. Claro que o conhecimento e a inteligência são ferramentas para se criar sabedoria. Ah, professor Guido, mas aí eu vejo uma pessoa que não tem nem um ensino médio, uma pessoa simples, humilde, às vezes ela parece ser muito mais sábia do que muita gente. Concordo? Por quê? Porque no caso dela, a sabedoria que ela tem é uma sabedoria que não veio do diploma, mas veio da sua própria essência, das suas próprias vivências de outras existências. Hoje, por exemplo, a pessoa pode estar uma faxineira, pode estar como um gari, pode estar vivendo uma vida muito simples nas profissões até que não são valorizadas pela sociedade. Só que a gente não sabe aquilo que ela foi lá atrás, o conhecimento que ela acumulou nas várias existências e várias profissões que ela já teve. A gente só consegue olhar para ela do ponto de vista do hoje, e aí muitas vezes a gente não sabe de onde vem tanto conhecimento, tanta inteligência. Então por isso que não dá para julgar. Tá? Mas, mesmo que ela esteja hoje numa vida muito simples e humilde, sem muito estudo, se ela tem muita sabedoria, porque ela construiu essa sabedoria ao longo dessas existências.
E para isso, nessas outras existências, ela estudou, tá? Ela construiu através dos estudos dela um conhecimento, e esse conhecimento está sendo acessado, ainda que de forma inconsciente, hoje, mesmo que ela não tenha estudo, mesmo que ela não tenha tanta oportunidade na vida de escola, de profissões que a gente costuma mais valorizar, digamos assim, né? E para isso, para que a gente chegue nesse nível, a gente tem que ter esse caminho do estudo, gente, não adianta. Se você hoje consegue acessar um conhecimento que você já adquiriu lá atrás, em outras vivências, você estudou para isso lá atrás, você construiu isso lá atrás e você hoje está acessando. Ninguém entende, por exemplo, como é que uma criança de 5 anos consegue tocar piano sem nunca ter feito aula de música. Claro, por quê? Porque nas outras existências dela, ela batalhou muito para isso. Tá? Ela estudou muito, ela trabalhou muito, ela treinou muito piano, treinou muito violão, treinou muito essas instrumentações todas que ela pode ter tido contato, tá? E hoje, nessa existência, pelo mérito dela, ela traz tudo isso e ela não precisa treinar de novo, aprender de novo aquilo que ela já trouxe, que ela já fez lá atrás. Então tudo é um plantio que gera uma colheita, tá? Então é como se fosse uma árvore que você vai plantar e você vai colher os frutos dela depois. Então é para isso que serve o hábito do estudo, que na verdade não é um hábito, é um caminho. Você vai estudar, você vai aprender, você vai construir o seu conhecimento para que lá na frente, seja nessa existência, seja numa outra existência, você colhe os frutos desse conhecimento e faça esse conhecimento se transformar em sabedoria em prol da evolução, não só sua, como das pessoas ao seu redor e do planeta como um todo, né? Bem mais para frente, digamos assim. Agora, o hábito do trabalho. Claro, o hábito do trabalho é muito interessante, que na verdade não, quando você trabalha, né? Você trabalha e você gera um resultado em cima desse seu trabalho. Cuidado, que quando a gente fala no trabalho do ponto de vista espírita, não é qualquer trabalho, tá? Porque, por exemplo, se você for trabalhar numa profissão e essa profissão ela gera um mal para a sociedade, isso tem um preço. Por exemplo, se você vai fabricar uma bomba atômica, né? A gente sabe que essa bomba, se estourar, mata muita gente. Se vier uma guerra, mata muita gente, né? Então, se você fabrica isso, você está contribuindo para que a humanidade tenha condições de se autodestruir. O Daniel aqui, que é o nosso amigo que edita o vídeo, ele fez a seguinte pergunta: se a gente montar uma bomba atômica que faz com que o meteoro seja destruído, o meteoro que vai salvar a humanidade, né? Aí realmente é uma outra situação. O meteoro que vai destruir a humanidade. Que vai destruir, né? Bom, se a gente fizer essa bomba atômica para destruir esse meteoro, aí é uma outra aplicação, né? Aí você está utilizando uma tecnologia para algo que seria a coisa certa a se fazer, né? Mas e se o cara que construiu não sabe para que ela vai ser utilizada? Aí o Daniel pegou uma outra pergunta minha aqui, ó. Se o cara construiu uma bomba atômica e ele não sabe para que vai ser utilizada, né? Isso aí que o Daniel falou aconteceu no Projeto Manhattan. Quem conhece o Projeto Manhattan sabe como é que a história começou. O Projeto Manhattan, o Manhattan teve um cientista chamado Julius Oppenheimer, que é um cara que nasceu nos Estados Unidos e descendente de austríaco. O cara é fenomenal, tá? Falava 18 idiomas, falava sânscrito. E o cara foi um dos cientistas por trás da bomba atômica, tá? E o Projeto Manhattan contou com uma construção de uma cidade, tá? Onde colocaram 200, 300 mil pessoas ali para trabalhar só numa fábrica para enriquecer o urânio. Mas sabe o que é interessante? As pessoas que estavam trabalhando, por exemplo, a pessoa vai trabalhar no setor de setor de enriquecimento de urânio, por exemplo, tá? Ninguém sabia que aquele urânio estava sendo utilizado para bomba, tá? Às vezes você vai trabalhar no setor de fabricação de espoleta, né? Que a bomba atômica precisa de uma espoleta para ser estourada e tal. O cara não sabe que aquilo ia ser uma espoleta para bomba, então era uma coisa tão secreta que quem trabalhava lá não sabia aquilo que estava fazendo, tá? Quem sabia aquilo que estava fazendo só os caras top da ciência, né? E outra,
Mesmo os caras da ciência não queriam que essa bomba fosse explodida, tá? Acontece que quando a bomba atômica ficou pronta, o exército chegou, tomou a bomba na mão deles e ninguém mais apitou nada e deu no que deu, né? Então, às vezes, você é utilizado. Então, com relação a isso, tá? É só para que você saiba as verdadeiras intenções das pessoas. Quer ver um exemplo? Santos Dumont, tá? Santos Dumont, quando inventou o avião, ele não imaginava que a aviação ia ser utilizada para guerra, tá? E vocês não sabem o estado que ele ficou quando ele descobriu que os aviões estavam sendo utilizados para guerra, para matança, né? Então, acontece muito disso, sabe, gente? Às vezes, os cientistas eles vão inventar alguma coisa e eles ficam muito decepcionados quando a gente pega aquilo que foi inventado e usa para coisas ruins, tá? Não estou querendo dizer que a gente tem que voltar para a Idade da Pedra, mas nós temos que utilizar a sabedoria com amor, ou seja, não utilizar uma bomba atômica para fazer uma guerra, não utilizar as coisas que foram inventadas para fazer destruição. Mas, infelizmente, devido ao nosso nível evolutivo, a gente acaba fazendo essas coisas erradas e é por isso que não pode ser qualquer trabalho. Você tem que ter um trabalho, mas esse trabalho tem que ter uma evolução. Ou seja, você tem que evoluir com esse trabalho. Você tem que evoluir, você tem que se tornar uma pessoa melhor. Por exemplo, se você é um professor, você está contribuindo para a formação de alguém. Então você está tendo méritos com isso, tá? Se você é um advogado, você pode mudar a vida de uma pessoa quando você defende aquela pessoa. Imagina, por exemplo, uma pessoa que está presa e a gente sabe que existem os erros judiciários, né? E você, como advogado, vai lá e consegue defender aquela pessoa. O mérito que você tem em relação a isso. Hoje em dia a gente tem prisões, por exemplo, que tem escola dentro, né? Tem professores do estado que trabalham dentro da prisão, né? Cara, isso é uma coisa fenomenal, né? Então, é isso que eu digo. O trabalho, ele tem que dignificar as pessoas. Então, isso é notório, gente, que o hábito do trabalho não é o hábito de fazer tudo automático. O trabalho tem que te dignificar. O exemplo, por exemplo, que o Daniel falou da bomba estourando um meteoro, realmente você se dignificou com isso. Se você fez com esse propósito e deu certo, com certeza você vai se tornar uma pessoa melhor com isso. Tá? Agora, se você utiliza esse mesmo trabalho, essa mesma tecnologia para fazer maldade, então isso não vai te dignificar. Então, muito cuidado com o que você faz com o seu trabalho, faça um trabalho bem feito, sabendo que esse trabalho vai contribuir não só com a sua evolução, mas com a evolução de outras pessoas. Se você gostou desse vídeo, acompanha os próximos vídeos, né? A gente vai postando e deixa o seu like, ajuda a gente a divulgar o nosso canal e vamos ver se a gente consegue, com o seu auxílio, colocar esse vídeo para ser reproduzido aí nos centros espíritas, né? Já que a gente está em pandemia, alguns centros aí estão até online, né? Vamos ver se esse vídeo consegue chegar aos centros que estão com estudo online aí, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.